Os animais da Fazenda do Solar, cujo dono é o Sr. Jones, são convidados ali no celeiro à noite pelo porco major, que é um porco ancião, porque aquele porco quer contar para eles de um sonho que ele teve. Depois que os animais se acomodam, ele vai explicar como aqueles animais estão sendo explorados por aqueles seres humanos. Como eles produzem muito, mas aproveitam muito pouco daquilo que eles produzem, que eles são maltratados por aqueles seres humanos, que eles trabalham até a inutilidade e depois disso eles são abatidos e têm a sua carne reaproveitada na mesa daquela família também. E aquele porco vai falar que o sonho dele é o sonho da liberdade, que aqueles animais instituam uma revolução e expulsem aqueles seres humanos dali, tomando a liderança da granja. Aqueles animais vão achar uma excelente ideia e aquele porco ainda vai explicar que depois que eles tomarem a liderança, eles não devem em nada se assemelhar aos seres humanos, vestindo roupas, bebendo álcool, comercializando. Aqueles animais vão concordar com tudo aquilo e um tempo depois aquele porco vai morrer e eles vão ter a oportunidade realmente de tomar a fazenda e vão realmente fazer uma revolução, expulsando o Sr. Jones e todos aqueles seres humanos ali. Os porcos são eleitos como os líderes quase imediatamente porque eles são os animais mais inteligentes da fazenda. E aí o Bola de Neve e o Napoleão são dois porcos que vão ficar mais ou menos figurando ali na liderança. Aqueles porcos vão se tornar como se fossem líderes intelectuais. Eles pensam muito, administram muito, comandam muito, mas eles trabalham pouco. Aqueles porcos vão resumir toda aquela filosofia daquele porco major chamando de animalismo e vão escrever 7 mandamentos ali atrás do celeiro para resumir todo aquele pensamento também. E os 7 mandamentos são: 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Mas logo eles vão fazer um resumo disso aqui numa única frase: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Os animais estão achando aquilo tudo muito bom, mas só que vai acontecer uma coisa bem interessante nesse momento. Algumas vacas vão chegar ali explicando que como não tem mais seres humanos, elas não foram ordenhadas e os seus úberes estão quase estourando com tanto leite. E aqueles porcos vão começar a fazer aquela ordenha e ficam 5 barris de leite. Os animais a princípio vão discutir sobre o que fazer com aquele leite e algum deles ainda vai falar que o Sr. Jones até misturava ali na alimentação deles. Mas os porcos vão falar que eles não se preocupem com aquilo, deixem aquele leite pra lá, que eles vão trabalhar e realizar a colheita, depois eles voltam para ver o que vai acontecer ou não com o leite. Os animais fazem exatamente isso, mas quando eles voltam, eles descobrem que aquele leite desapareceu. Mas eles nem dão tanto por aquele leite, estão tão felizes porque a granja agora é toda deles, eles podem desfrutar de tudo que eles mesmos produzem e são livres. Mas só que tem um animal que não está feliz com aquilo. E esse animal é o burro Benjamin, que, quando perguntado por que ele está daquele jeito, ele vai responder uma coisa bem interessante. Os burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham de contentar-se com essa obscura resposta. Querendo dizer, na verdade, que apenas o tempo diria se aquela troca realmente foi uma boa escolha. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a Pontos Livros! E o livro de hoje é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Pessoal, aqui no canal a gente não fala de final de livro, mas vão ter alguns spoilers que são necessários para a compreensão da obra. Já está gostando desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e liga o seu sininho. E também segue a gente nas redes sociais para não perder também prévias de outros livros que vão sair aqui no canal. Vocês notaram que eu fiquei trocando a palavra granja e fazendo o tempo inteiro durante o vídeo? É que a obra original se chama Animal Farm, ou seja, Fazenda dos Animais. Mas a tradução do Heitor Aquino Ferreira vai trazer a palavra granja. Então eu acabei ficando com as duas palavras na cabeça. George Orwell, na verdade, chamava-se Eric Arthur Blair, sendo George Orwell um pseudônimo. Ele era jornalista, ensaísta político e romancista. Então, pessoal, esse livro aqui ele foi escrito porque o autor queria, na verdade, fazer uma crítica à Revolução Russa, que foi o período no qual o Partido Bolchevique conseguiu tomar o poder da monarquia czarista russa, cantando ali os ideais do marxismo socialista. No entanto, depois de assumir o poder, aquele partido começou a se afastar daquelas ideias socialistas marxistas que nunca realmente foram postas em prática, e começou a implantar um socialismo comunista na Rússia, fazendo daquele um governo autoritário e explorando o povo russo mais uma vez. Então George Orwell, que era um socialista democrático, observando aquilo, escreveu esse livro aqui para criticar a situação. Então aqui nesse livro, o George Orwell ele fez paralelos diretos com a Revolução Russa, do acontecimento, do seu pós e das suas consequências, inclusive de uma forma tão direta
que até mesmo os porcos Napoleão e Bola de Neve, segundo o Christopher Hitchens, que tem um texto de apoio bem legal aqui nessa edição da Companhia das Letras, vai falar que são respectivamente Stalin e Trotsky. Então George Orwell ele vai começar a apresentar aqui características, técnicas, métodos de governos autoritários, mas vão ser tantos que ele vai colocar ali, às vezes seguindo passo a passo aquilo que acontecia dentro do governo russo e utilizando a linguagem fabulesca de contos de fadas com analogias simples que até as crianças conseguem compreender com facilidade, que esse livro aqui ele vai acabar sendo como uma mensagem que vai servir universalmente contra qualquer governo autoritário de qualquer país, de qualquer lado político, em qualquer época da história da humanidade. Não é por nenhuma outra razão que esse livro aqui se tornou um clássico da literatura mundial. Então como é que isso aqui vai se dar? Por exemplo, vai ter um caso bem interessante com os lençóis ali. Lembra que um dos mandamentos falava que os animais não devem dormir em camas? Pois é, eles vão ficar sabendo que aqueles porcos, eles se mudaram ali para dentro da casa do Sr. Jones e estavam dormindo nas camas. O que vai acontecer é que eles vão se revoltar, vão ali para trás do celeiro para ler as leis, para descobrir na verdade que uma delas foi alterada. Ali no final tem escrito bem assim, com lençóis. Até que vem até ali um porco chamado Garganta, que na verdade é uma representação da mídia, mas sendo que sob o poder do governo para poder promover a sua imagem, para distorcer a verdade, distorcer fatos históricos, sempre é claro a favor dos seus interesses. O que vai acontecer é que esse porco Garganta vai chegar ali falando para eles que na verdade um monte de feno junto é uma cama, que vários galhos ali juntos para fazer um ninho também é uma cama, que na verdade as camas não foram a invenção humana, já que existem amplamente na natureza. Na verdade a invenção humana mesmo foram os lençóis, então eles tiram os lençóis e dormem em cima das camas. E essa é uma característica de governos autoritários. Tanto esse uso incorreto da mídia, como também alterar o significado das palavras, expandindo ou restringindo o seu conceito para servir aos seus interesses. E ainda vai falar que eles fazem aquilo não porque eles querem, mas a benefício de todos os animais, já que eles pensam muito, então tem que descansar muito também. E ainda por cima vai usar uma outra técnica de governo autoritário, que é usar o medo. Ele vai falar assim, vocês não querem que o Jones volte, vocês querem que o Jones volte? E aqueles animais ali vão dar para trás e vão respeitar a argumentação daquele porco Garganta e também aquele privilégio que os porcos estão se dando. Outra coisa bem interessante que vai acontecer aqui é que aqueles dois porcos, o Bola de Neve e o Napoleão, eles vão meio que disputar a liderança de uma forma meio que indireta. Eles querem ali botar em votação o projeto de um moinho para facilitar todo o trabalho daqueles animais. O Napoleão não concorda, enquanto o Bola de Neve argumenta a favor. E ele ali está convencendo todos os animais, eles estão ficando todos do lado do Bola de Neve. E quando o Napoleão percebe que ele vai perder aquela decisão e também por consequência aquela liderança, ele vai chamar ali um séquito de cães que ele mesmo criou e vai expulsar o Bola de Neve dali. E vai começar a fazer do Bola de Neve uma espécie de inimigo de todos, responsabilizando ele por tudo que acontece de errado ali naquela fazenda. Mas na verdade a gente percebe que é outra técnica de governos autoritários, que ele simplesmente criou uma figura inimiga externa fictícia para poder transferir a responsabilidade das próprias negligências da sua administração. E vocês lembram que eu falei do séquito de cães que ele tem? Pois é outra característica de governos autoritários é o uso indevido das forças de segurança para sempre utilizar da violência para poder coibir qualquer tentativa de se opor àquele governo. O que vai acontecer no livro é que vários animais, até mesmo porcos, tentam ali falar e argumentar contra o Napoleão, mas aí ele logo chama aquele séquito de cães que vai rosnar, intimidando aqueles animais e eles vão se calar, mas não para por aí. Logo depois, ele vai começar a executar aqueles animais ali. E vocês lembram que era a sexta regra que falava que nenhum animal matará outro animal? Pois é, ela fica assim, nenhum animal matará outro animal sem motivo. Mas quem é que escolhe esse motivo? Pois é, o Napoleão, que vai ser o quê? Arbitrário, outra característica de governos autoritários. Outra característica que tem aqui é o personalismo do líder. Vender a imagem do líder como se fosse alguém perfeito, uma pessoa digna de adoração. E aí o Garganta e algumas ovelhas, elas vão ficar ali divulgando como o Napoleão é legal, como o Napoleão é bom, como aquele líder ali é realmente alguém a ser seguido. Várias músicas, poemas e poesias vão ser feitas para exaltar o Napoleão. E ainda por cima, ele mesmo vai começar a se dar alguns títulos de honra e nobreza. Então a gente observa aqui uma analogia com
uma propaganda que pode ser utilizada por um governo para poder exaltar a figura de um líder e também como ele pode utilizar o poder que tem para fazer isso também. E pessoal, para fechar, eu tenho que falar da história do cavalo Sansão, que é um personagem que me tocou realmente. O Sansão, ele é um cavalo que é extremamente forte. O autor vai dizer aqui que ele parece ter a força de todos os animais somados ali daquela granja. E ele sempre usa essa força dele para o bem de todos. Ele tem um lema: se acontece qualquer tipo de problema, ele fala, trabalharei mais ainda. Mas o Sansão tem um defeito: ele comprou esse personalismo. Ele acredita na figura do Napoleão cegamente, sem filtros. Depois que o Napoleão vai entrar ali na liderança, ele vai juntar ao lema dele um outro lema: Napoleão sempre tem razão. E aí não importa o que o Napoleão diga ou faça, por mais absurdo que seja, ele vai acreditar. Ele vai seguir cegamente esse porco. Gente, o final do Sansão nesse livro aqui é uma coisa assim muito triste. O final do Sansão aqui no livro, ele vai falar muito bem pra gente o quanto é importante nós termos uma visão crítica, de ter um filtro sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque não importa o quão bom você seja, tão trabalhador e tão honesto e realmente tão gentil, se você não tiver esse olhar crítico, se você realmente não tiver esse filtro, você pode ser explorado por determinadas pessoas que não merece que você faça isso com elas. Porque certamente o Sansão não merecia ser explorado pelo Napoleão aqui, mas porque ele não tinha essa visão crítica, ele foi. E essas aqui são apenas algumas das muitas características de governos autoritários que o autor traz. Apesar de ter uma linguagem fabulesca e simples, é um livro político e profundo que merece estudo mesmo. E essa situação aqui na granja vai ficando cada vez pior e cada vez pior, mais leis vão começando a ser alteradas, mais animais também vão sendo executados, e aqueles porcos que antes pregavam a igualdade já se deram tantos luxos que instituíram eles mesmos uma espécie de estratificação de classes onde eles se colocam no topo do sistema. E a última alteração nesses mandamentos vai ser feito aqui. Eu não vou contar pra vocês. E a última frase, a última linha mesmo desse livro vai impactar você. Realmente você percebe que o autor tá querendo chamar a sua atenção, tá querendo chacoalhar você. Se por acaso você ainda não estava acordado, ele vai acordar você nesse momento. Parece um soco no estômago. Uma pessoa de qualquer país, em qualquer tempo, ela vai pegar essa obra aqui e ela vai despertar, porque esse livro ele vai como que vacinar o leitor. Se você ler esse livro aqui, você não vai mais deixar manipular, enganar ou explorar. Olha, baita de uma mensagem, baita de um livro, incrível. Se você ainda não leu A Revolução dos Bichos, leia A Revolução dos Bichos. Todas as pessoas de qualquer sociedade deveriam ler essa obra aqui, para que a circunstância aqui da Granja do Solar não venha acontecer com nenhum de nós. É isso, pessoal, mais uma vez chegamos ao final. Muito obrigado pela sua atenção. Gostou desse vídeo? Deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, segue a gente nas redes sociais para não perder as prévias de próximos livros que vão ter aqui no canal. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.